Quero convidá-lo para ler comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. E depois eu quero usar como ilustração, exemplo, dois outros textos bíblicos, talvez alguns mais, para compreender esta verdade importante que Deus deseja me ensinar e ensinar a você nesta noite. Nós estamos na nossa série de mensagens com o título Travas Mentais. Falamos sobre vitimismo, sobre ingratidão, sobre conformismo, e hoje eu quero falar sobre más companhias. Como as más companhias podem travar a vida e a mente de alguém e impedir que essa pessoa viva no seu pleno potencial para a glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 15, 33, assim: não se deixem enganar. Por quê? Porque é enganoso. Você pensa que não está acontecendo nada, mas está. A influência está chegando. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Esta é a palavra do apóstolo Paulo. Tem um palestrante coach chamado Jim Rohn. Ele costuma dizer em suas palestras que nós somos o resumo das 5 pessoas com quem nós gastamos a maior parte do nosso tempo. Nós acabamos adquirindo os hábitos e costumes daquelas pessoas com quem nós mais convivemos, com quem nós mais gastamos o nosso tempo. E essa é uma realidade muito interessante, comprovada na própria história da humanidade. Nós nos constituímos como pessoas, personalidades, sujeitos em si, a partir da nossa relação com outras pessoas. O bebê nasce como um papel em branco e ele é constituído como ser humano, como pessoa, como personalidade a partir da relação com os seus pais. Aí ele recebe, em primeiro lugar, a influência dos seus pais, começa a adquirir a parte da personalidade, do caráter, dos hábitos, costumes dos seus pais, e esse bebê vai crescendo e começa a receber também a influência dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus avós, e essa criança, por enquanto, tem um raio de influência pequeno, mas logo ela vai, nos primeiros anos, para a escola, e esse raio de influência é ampliado, e ela traz muitas vezes uma palavra para casa que ela é repreendida pelos pais, e os pais perguntam: onde você aprendeu isso? Na escola. Brincando, eu ouvi o meu amiguinho dizer, e eu achei legal a palavra, e eu resolvi dizer, eu não sabia que era uma palavra ruim, então começa a ampliar este raio de influência. Nós somos seres influenciáveis, nenhum homem é uma ilha em si, nós interagimos e somos constituídos a partir da nossa relação com outras pessoas. Essa criança, então, ela entra na adolescência, e o raio de influência começa a se ampliar um pouquinho mais, aí vem a grande dificuldade dos pais, porque geralmente os pais costumam dizer: olha, essa pessoa não é amizade para você, fulano não é boa influência para você, porque o raio de influência está crescendo, e esse adolescente cresce, ele vai para a universidade, e ali ele começa a receber grandes influências dos seus professores, de muitos teóricos, e nós somos constituídos como sujeitos, personalidade, o nosso caráter é formado a partir da nossa interação com o outro, não apenas com outra pessoa, mas podemos ser influenciados através de uma literatura, através de uma série que assistimos, através de filmes, através de atores, de professores, de teóricos, de livros que lemos, né? Tudo isso influencia o nosso caráter, a nossa personalidade, e assim vamos nos constituindo. Aquelas pessoas que seguimos nas redes sociais, todas elas trazem influência sobre ou para as nossas vidas, e eles contribuem para que o nosso caráter seja bem formado ou mal formado. Eles todos contribuem. Pai, mãe, tios, avós, colegas de escola, no ensino fundamental, na faculdade, teóricos, pessoas que seguimos nas redes sociais, literatura, filmes, atores, todas essas pessoas trazem influência sobre a formação do nosso caráter, a formação da nossa
personalidade. Nós somos fruto do meio, na verdade. Eu creio que você conhece aquela história do menino lobo, né? O menino, aquele avião que caiu na selva, na África, e os pais morreram, e o menino foi criado por lobos, me parece, né? Por lobos. E ele, que era um ser humano, ele se tornou um quadrúpede. Começou a andar como os lobos, ele começou a uivar como os lobos, porque o meio teve influência sobre ele, e ele foi formado nesse meio e começou a se parecer com aqueles que estavam ao seu redor. Jim Rohn tem razão quando ele diz que somos o resumo das 5 pessoas com quem gastamos a maior parte do nosso tempo, e existem, por exemplo, estudos que falam sobre isso. Quando você convive com pessoas que se alimentam por prazer, tá? Gostam de comer, e comer é muito prazeroso, né? Pessoas que se alimentam por prazer, e estão todos acima do peso, obeso, a tendência é que você também comece a se alimentar por prazer, e vá ganhando peso sem perceber, e daqui a pouco você está muito parecido com aquelas pessoas, com a sua saúde comprometida, acima do peso, uma obesidade que vai comprometer a sua saúde. Estudos também revelam que, quando você convive com pessoas que, por exemplo, fazem dieta, que se alimentam de maneira saudável, que decidem abandonar alguns vícios, a tendência é que você também se alimente de maneira saudável. Se você tem algum vício, você tem a tendência, por influência de outros, a abandonar os seus vícios também, para levar uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável. A Bíblia tem razão, ela diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como eu disse para você, eu quero usar duas ilustrações bíblicas na minha breve palavra nesta noite. Eu quero primeiro ir para o segundo livro de Samuel. Ali nós vamos encontrar um personagem chamado Amnon, que tinha um amigo muito astuto, e aí a Bíblia define a relação deles. Era uma relação de amizade, era uma relação de vínculo. Amigo é aquele que se encontra com frequência, que troca confidências, que convive, que ouve um ou outro. Então a relação deles era uma relação de amizade. Segundo de Samuel capítulo 13, nós lemos assim os primeiros versos: depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aí, verso 3, entra o nosso personagem. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Ele estava com um desejo pecaminoso tão arraigado na sua alma, que ele estava abatido. Ele demonstrava estar mal, porque ele queria pecar. A natureza pecaminosa dele queria saltar, ele queria desagradar a Deus. E ele encontrou esse amigo chamado Jonadab, e Jonadab, ao invés de repreendê-lo em seu pecado, ao invés de dizer: você está louco, você não pode se deitar com a sua meia-irmã, isso é incesto, isso vai desgraçar a vida dela, vai desgraçar a vida do seu pai, vai desgraçar a vida de todo mundo, vai acabar com a sua vida, você não deve fazer isso, para com isso, você não pode cometer essa loucura. Jonadab não fez isso, pelo contrário. Se você ler a partir do verso 10, você vai ver assim: Jonadab incentivou Amnon a se fingir de doente, entrar no seu quarto e dizer ao
seu pai: pai, manda minha irmã trazer uns 2 bolos para mim, porque eu estou mal. E aí, Jonadab aconselhando Amnon, aí quando ela entrar no quarto, você manda todo mundo sair da casa, e aí você vai para cima dela e você a violenta, se ela não aceitar, você a estupra, porque é o seu desejo, você precisa cumprir o desejo do seu coração. Como o diabo tem colocado na vida de muitos jovens, pessoas para dizer: faça tudo que te deixa feliz, faça tudo que te faz feliz, satisfaça o desejo do seu coração, você veio para essa vida para ser feliz, e exatamente essa era a influência de Jonadab sobre Amnon. E se você ler a partir do verso 10, como eu disse a Tamar, Amnon, traga os bolos e sirva-me aqui no quarto, tudo tramado, com a ajuda de Jonadab. Tamar levou ao quarto do seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessa em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. E aí Tamar foi tentando argumentar com Amnon, mas ele não ouviu. Aí o verso 14: mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, a violentou, a estuprou. Como que ele fez isso? Ele fez isso porque teve apoio e influência de um amigo, que na verdade é o chamado amigo da onça, aquele que te leva à desgraça, aquele que te leva à bancarrota, aquele que te leva a perder os seus princípios, a sua moralidade, aquele que quer, talvez você diga: mas eu não vou cair nessa situação, não vou entrar numa situação como nessa de Amnon, e o final dele foi terrível, ele foi assassinado. O irmão de Tamar, quando soube disso, planejou o seu assassinato, a sua morte, para vingar a vergonha da sua irmã. E talvez você diga: não, eu não vou, eu tenho cuidado, eu sei até onde eu vou, sabe, ninguém vai me atrapalhar a tal ponto que alguém vai tirar a minha vida. Pode não tirar a sua vida, pode não matar você, mas pode matar a sua santidade, pode matar os princípios de Deus que estão dentro de você, pode matar o futuro brilhante, abençoado, que pode vir apenas das mãos de Deus, e Deus não abençoa quem está no caminho equivocado. Esta era a situação de Amnon com Jonadab, uma má influência que levou o seu amigo à morte, diz a Bíblia, levou o seu amigo à morte. Se você olhar mais adiante, não é? Verso 32, por exemplo: mas Jonadab, filho de Simea, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. A notícia que havia corrido é que todos os filhos do rei estavam mortos e foram assassinados, somente Amnon foi morto. Esta era a intenção de Absalão, desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. Que tragédia ocorrida por uma má influência, que tragédia absurda. Se você olhar e voltar a página da Bíblia um pouquinho, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, você vai ver o segundo exemplo, a segunda ilustração que eu uso nesta noite, a ilustração de Natã como aquele que confrontou Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12. Natã, que coragem, que ousadia desse homem. Chegar para Davi, que era um homem importante, e ele chegou como quem não queria nada, e disse: Davi, é o seguinte, em uma cidade havia 2 homens. Um era muito rico, tinha muitas ovelhas e muitos bois, e um outro era pobrezinho, tinha uma ovelha só. E ele cuidava daquela ovelha como se fosse a sua filha. A ovelha comia com ele, sabe? Era como uma filha, era tudo que ele tinha, era uma ovelhinha só. E aí o homem rico, Davi, ele recebeu uma visita, e ao invés de matar uma das suas ovelhas, uma das suas muitas ovelhas, ele foi lá e pegou a ovelhinha do homem pobre, matou e serviu para a sua visita. Antes de Natã terminar, Davi já se encheu de ira e disse: esse homem merece a morte. E Natã disse: esse homem é você, Davi.
você fez isso. Esse homem é você, Davi. Ele foi confrontado em dureza, foi confrontado no âmago do seu pecado, do seu problema, e de forma contrária ao que aconteceu com Amnon. Davi, no Salmo 51, depois de ser confrontado, ele se arrepende do seu pecado, e quem se tornou Davi em Israel, quem é Davi para todo o reino de Deus? Davi é um exemplo de homem restaurado, Davi é um exemplo de homem que foi usado grandemente por Deus. Pecou sim, assassinou sim, roubou a única ovelhinha que o outro tinha sim, ele mentiu, ele cometeu os piores pecados, mas como ele encontrou um homem de Deus, corajoso, que o confrontou em seu pecado, ele foi então restaurado pelo poder de Deus, e se tornou um homem grandemente usado por Deus, para a glória de Deus. Que tipo de amigo você tem? Quais são as 5 pessoas com quem você gasta mais, a maior parte do seu tempo? São pessoas como Jonadab, ou são pessoas como Natã? Você precisa decidir isso. As pessoas que andam com você, elas podem travar a sua vida, travar a sua mente, impedir de você de crescer, impedir você de ser aquilo que Deus desenhou para você, que Deus deseja para você, que Deus planejou para você. Essas pessoas podem levar você ao fracasso matrimonial, ao fracasso financeiro, ao fracasso profissional. Essas pessoas são más influências sobre você, e você precisa escolher a dedo aquelas pessoas que vão caminhar com você, porque essas pessoas vão influenciar você, ou para o bem ou para o mal. A Bíblia diz com toda a razão: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes, mas você pode estar dizendo: então eu vou ter que me livrar dos meus parentes, de um monte de gente que está ao meu redor. Certa vez eu preguei uma mensagem sobre isso, como essa de hoje. E no final uma irmãzinha me olhou firme, bateu no meu ombro e disse: pastor, entendi, legal, estou indo me divorciar do meu marido. Eu disse: você não entendeu nada. É claro que nós devemos ter relacionamento com essas pessoas, mas a expressão bíblica, que logo eu vou ler para você, é a seguinte: não devemos nos associar a elas, não devemos conviver a tal ponto de receber a influência delas, não devemos criar laços de intimidade com elas. Isso não. Você deve conviver talvez na igreja, na sua relação familiar, com seus parentes, sentar para uma refeição de fim de ano. Você não deve separar do seu marido se ele tem exercido má influência sobre você, mas você precisa orar por essas pessoas, ter essas pessoas como alvo de oração, não se associar no sentido de receber toda a influência que essas pessoas querem trazer para você ou sobre você, mas você deve de fato ter muito cuidado com esse tipo de relacionamento. A palavra de Deus usa a expressão: não devem associar-se a qualquer uma dessas pessoas, no sentido íntimo. E dessa maneira eu digo para você com toda a certeza: você deve se afastar das pessoas negativas, das pessoas mentirosas, das pessoas que não amam a Deus, que não amam as verdades de Deus, as pessoas desorganizadas, as pessoas que são medrosas, são bajuladoras, as pessoas que não se sujeitam a nenhum tipo de autoridade, as pessoas que são orgulhosas, arrogantes. Mas muitas vezes eu digo isso para muitos jovens, e eles dizem assim: mas ele é legal, mas ela é bacana. São pessoas do bem. Não basta ser do bem, precisa ser de Deus, precisa amar a Deus, precisa amar as verdades de Deus e viver as verdades do Senhor. Associe-se sim às pessoas que sonham e que vão alimentar os seus sonhos, as pessoas que amam a Deus e as verdades de Deus, as pessoas que são organizadas, que são ousadas, que são corajosas, que são humildes, que são ensináveis. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Para você ver como Deus trata com seriedade essa questão, eu quero levar você para 1 de Paulo aos Coríntios 5:11, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas agora estou lhes escrevendo que não devem
Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se a qualquer que, dizendo-se irmão, olha, da igreja, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Por quê? Uma refeição aqui, outra ali. O tempo de uma refeição com uma pessoa que traz má influência sobre a sua vida, repetido várias vezes na semana, é o suficiente para corromper você, afastar você dos grandes projetos de Deus, travar a sua mente para aquilo que Deus tem preparado para você. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Êxodo capítulo 23, verso 2, a Bíblia diz: não acompanhe a maioria para o mal. Se querem fazer, afaste-se. Afaste-se, não acompanhe a maioria para o mal. E para terminar a minha palavra nesta noite, minha breve palavra, eu quero ler para você o Salmo 1. E assim eu quero orar com você, apontando para você o perigo de associar-se a pessoas que vão contribuir para que o seu caráter seja deformado e você seja afastado do Senhor. Cuidado com pessoas negativas, mentirosas, que não amam a Deus, que são rebeldes. Cuidado, a Bíblia diz, afastem-se delas, não se associe a elas. Olha o que diz o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, dos zombadores. Pelo contrário, tem a sua satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada. Essa pessoa é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que ela faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios será, ou melhor, o caminho dos ímpios leva à destruição. Preste atenção na instrução que Deus traz para você e traz para mim nessa noite. Escolha com cuidado aquelas pessoas com quem você está gastando maior parte do seu tempo. Você é o resumo dessas pessoas com quem você mais convive. Essas pessoas vão alterar o seu caráter. Essas pessoas podem alterar o seu caráter, a sua personalidade, levar você a se afastar de Deus. Ou essas pessoas podem aperfeiçoar o seu caráter, levar você a se aproximar de Deus e amar a Deus. Caminhe com pessoas que contribuam para que você cumpra o propósito de Deus para você aqui na terra. Caminhe mais com Jesus. Caminhe com o apóstolo Paulo. Caminhe com Davi. Caminhe com Salomão. Receba a influência de homens e mulheres aqui ao seu lado, ao seu redor, da sua família, da sua igreja, pessoas que são maduras, pessoas que amam a Deus, pessoas que não negociam de maneira nenhuma princípios do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pessoas que amam a Deus e a palavra mais do que a sua própria vida, mais do que a sua existência, pessoas que estão enganjadas em trabalhar para que o amor de Deus se espalhe, pessoas que estão engajadas em trabalhar para que o reino de Deus se estenda sobre toda a terra. Associe-se a essas pessoas, pessoas que amam a Deus, pessoas corajosas, pessoas ousadas, pessoas que sonham, pessoas que pensam grande, pessoas com um caráter ilibado diante de Deus, diante da vida. Associe-se a essas pessoas, porque se você fizer isso, essas pessoas todas vão ensinando você a cada dia, e você se tornar uma pessoa que vai brilhar para a glória de Deus. Essas pessoas vão ajudar, não a travar a sua vida, mas essas pessoas vão destravar a sua mente, tirar as escamas dos seus olhos, e você verá coisas grandes, e viverá coisas grandes, porque você está recebendo influência de pessoas de Deus em sua vida. Não basta ser legal, não basta ser joinha. Ah, pastor, mas fulano é tão legal, está tudo bem. Não basta, precisa amar a Deus, precisa ter caráter, precisa ter bons hábitos, precisa ter
você princípios de vida. Caso contrário, você tem a grande chance de destruir a sua vida, destruir o seu futuro e jamais alcançar aquilo que Deus tem preparado para você. Não se enganem, diz a palavra. As más companhias corrompem os bons costumes. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, isso tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Se você acredita que é um novo amanhã, vamos cantar isso. Preparado pra mim, preparado por Ele, somente por Ele, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus.